desperdiçando ali aquele tempo. Mas 1 minuto é muita coisa. 1 minuto são 60 segundos, e em 1 segundo dá para você fazer algo. Então, nós precisamos valorizar o nosso tempo. Sabendo o que é tempo, nós precisamos entender o que é gestão de tempo. Tem uma coisa que eu não tenho como dar para vocês, é tempo. E ninguém pode dar. Por que eu falo que tempo é algo mais precioso que nós temos? Porque ele é algo incomprável. Apesar de nós falarmos que você compra o tempo de um colaborador e quem é colaborador vende o seu tempo para o seu patrão, é algo que você não tem como comprar mais de 24 horas. Tem um limite. Todos nós recebemos de Deus 24 horas, independente da sua classe social, do quantos diplomas você tenha, indiferente de qualquer coisa, ninguém recebe 24 horas e 1 minuto. Todos nós recebemos 24 horas tão somente. Por isso que ele é tão importante. Já que nós não temos como, mesmo o homem mais rico do mundo não consegue ir lá e falar, eu vou comprar 25 horas agora. Não vou ter mais 24, agora eu vou ter 25. Isso não tem como fazer. Por isso, nós precisamos de fazer o quê? Aprender a gerir melhor as 24 horas que nós temos. E uma das formas que nós temos de multiplicar isso seria aderindo a nós tempo dos outros. Que aí são os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos amigos, que entram para fazer parte do nosso processo e assim a gente multiplica o nosso tempo. Não tem como somar 1 hora a mais, mas nós temos como multiplicar as 24 horas de várias formas, é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Gestão de tempo é o conjunto de processos onde nós vamos aprender a auxiliar o cumprimento de atividades dentro de um prazo determinado. Esse é o ponto mais importante. Geralmente, nós não determinamos prazo específico para termos resultados satisfatórios. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui. A maior parte das pessoas, quando ela marca reunião com alguém, e aqui eu creio que a maioria são empresários, a maior parte dos empresários que marcam reuniões com empresários, nenhum dos dois marca hora de término. Geralmente é assim, ó, que hora livre você tem? Ah, eu tenho às 15. Ah, 15 eu também posso. Mas, por exemplo, eu sempre mando o meu Google Agenda para a pessoa. E ali é 50 minutos. Ele já sabe que o meu período livre é 50 minutos, porque daqui 10 minutos, eu deixo esse intervalo para ou se estender 1 minuto a mais, ou para eu ter tempo de beber água, de me recompor. A pessoa já marca uma reunião comigo, sabendo que hora ela vai começar e até que tempo ela tem para terminar. Porque a minha agenda precisa ser eficaz. Porque se eu marco uma reunião e ela começa a se estender 10 minutos cada uma, no final do dia eu vou ter que cancelar alguma das minhas reuniões. Porque eu não fui eficaz no término. A maioria das pessoas são eficazes em marcar início de compromissos, mas não de términos. E isso eu faço até mesmo com reuniões esporádicas. Por exemplo, um café com uma amiga. Se uma amiga minha virar e falar assim, eu quero tomar um café com você. Eu viro para ela e falo, olha, bacana, eu tenho para tomar café com você de 7 às 9 da manhã, pode ser? Então ela já está ciente que se ela chegar às 8, nós só vamos ficar juntos 1 hora. Se for algo que ela precise falar comigo durante 3 horas, ela já não vai querer falar comigo naquele dia. Então, a pessoa sabe se aquele tempo que eu tenho disponível vai ser hábil para o que nós temos que fazer ou não. Isso faz as nossas reuniões, a nossa vida ficar mais eficaz. E ensina as pessoas a respeitarem o seu limite. Porque elas sabem que você tem um limite, vai te respeitar também. Então, eu quero perguntar aqui para vocês. Quem aqui já usou essa famosa frase, eu não tenho tempo? Eu acho que todo mundo já falou essa frase em algum dado momento da sua vida, não é verdade? Ah, eu não quero fazer isso porque eu quero fazer, mas eu não faço porque eu não tenho tempo.
E aqui eu quero dizer algo muito, muito importante para vocês. Quando um amigo fala para vocês assim, ó, nossa, eu queria tomar um café com você, mas eu tô tão sem tempo, eu vou traduzir o que esse amigo quer dizer para você, na verdade. Na verdade, esse amigo está dizendo para você, olha, eu tenho sim, eu tenho 24 horas todos os dias. Mas nesse momento, o nosso café não pode ou não é prioridade para mim. Porque se ele priorizar, esse café sai. Quer ver que eu provo para vocês que sai? Se você lembrar bem, você já vai ter amigos que falou para você que não tinha tempo de te encontrar, passa talvez no mesmo dia, poucos minutos, ou no outro dia você vê ele postando um café com outro amigo. Porque ele priorizou aquele amigo e ele não priorizou você. Então, tudo que nós priorizarmos, nós vamos dar conta de fazer. Tudo. Eu vou mostrar para você aqui o que é prioridade de verdade, tá? Então, aqui é uma frase que eu gosto muito, não pense somente no agora, torne seu amanhã melhor hoje. Tenha ritmo ao invés de pressa. Tudo na vida hoje, as pessoas fazem correndo. As pessoas não têm plenitude do que vive por falta de agenda, sabia? Se você tem uma agenda organizada, você vai viver em plenitude aquele momento da sua agenda. Inclusive descansar. Se você não escreve na sua agenda lá descansar com letra garrafal, você vai estar deitado, você vai estar deitada pensando no que você deveria estar fazendo. Mas se todos os seus compromissos estão agendados e você separou aquele tempo para descansar, você não vai ter a sensação de estar fazendo algo errado. Eu não sei vocês, mas antes de eu aprender gestão de tempo, o tempinho que eu tirava para descansar, e era muito pouco, eu sempre me sentia culpada. Como se aqueles minutos fossem atrasar a minha vida toda. E como se eu estivesse fazendo algo errado. Pensando, eu deveria estar lavando algo. Eu deveria estar ligando para algum cliente. Eu deveria estar ajustando alguma coisa. E eu não descansava de verdade. Porque eu tinha sempre a sensação que eu deveria estar fazendo outra coisa ao invés de descansar. E eu queria um método para que vocês entendam melhor como é que eu posso fazer isso de forma excelente. Primeira coisa que a gente precisa ter, lucidez, clareza. Eu sou uma mentora de tempo diferente dos outros mentores, porque geralmente eles te dão fórmulas. Quanto tempo você deve gastar em cada coisa? E eu acho que não é assim. Mesmo porque eu sou também analista comportamental. E para cada tipo de comportamento, para cada tipo de ser humano, nós temos necessidades diferentes de tempo para realizar a mesma tarefa. Eu vou dar um exemplo. Um perfil comportamental de uma águia, ela geralmente gasta mais tempo um pouco para se arrumar, porque ela é muito criativa. Então, ela vai com mais acessórios, ela vai querer criar, ela vai customizar aquele look, ela vai pensar melhor. Um homem, por exemplo, que ele tem um perfil comportamental, que seja lá no estilo gato, ele vai demorar mais tempo do que um homem que ele faça a mesma tarefa se ele for um tubarão. Que a necessidade dele de agilidade, de eficácia e de rapidez é muito maior. Isso é mental. A necessidade de correr de um tubarão é maior do que num perfil que seja um gato, por exemplo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse teste que eu faço dos animais é vindo do Ned Herman. Então, ele mostra para você qual o seu perfil de acordo com a sua personalidade. Qual, então, o tempo que eu devo deixar para cada tarefa? Vai depender de mim, isso precisa gerar paz. Eu vou dar um exemplo aqui que sempre gera polêmica no meu curso. Eu tomo banho com 5 minutos. E eu acho um desperdício gastar mais que 5 minutos em um banho. Tem pessoas que gastam meia hora dentro do banheiro. Mas eu provo para você que você não gasta mais que 5 minutos em um banho. Nenhum ser humano gasta. Porque o banho, ele se resume em abrir um chuveiro, molhar, ensaboar, enxaguar e sair. Ninguém
consegue gastar mais que 5 minutos para fazer isso. Ah, Cláudia, mas é o meu momento de descanso, é o meu spa. Então você está fazendo spa, não está tomando banho. Ah, Cláudia, é o momento que eu hidrato meu cabelo. Então você está fazendo hidratação, não está tomando banho. E aqui eu posso dar vários exemplos do que você pode fazer debaixo do chuveiro, mas não é banho. O que você precisa dessa clareza? Eu vou separar aqui meia hora do meu dia, porque é o momento do meu banho, mais spa, mais depilação, mais hidratação e tá tudo certo. Você pode ficar até 2 horas no banho, se você tiver dinheiro e tempo para isso. Mas o que não pode acontecer é você não ter essa clareza e você pôr na sua cabeça que você precisa de 2 horas para se arrumar. Porque o seu banho leva meia hora, quando na verdade seu banho leva 5 minutos. Se você começa a gerar clareza nessas coisas tão simples, você começa a entender que quando você receber um convite de última hora, você pode aceitar. Porque você consegue se arrumar rápido. O que você achava que levava tempo para se arrumar é outra coisa, e não se você se arrumar. Urgência, focar no que realmente importa. Assim como nas nossas contas a pagar, nós precisamos pagar primeiro as urgentes, também no nosso tempo nós precisamos primeiro acudir às urgências. E agora nós vamos aprender que tudo que você prioriza não vira urgência. Aí sua vida vai ficando mais leve. Criar hábitos e rotinas. Aqui é outro mito, que as pessoas acham que para criar um novo hábito, eu preciso de 21 dias. Para criar um novo hábito, não, no método do fulano é 7 dias. Isso não existe. Vai depender da pessoa e vai depender do hábito. O hábito de começar a tomar mais água. Eu tomo pouca água, está fazendo mal. A partir de amanhã, eu começo a beber muita água. É só decisão. Eu durmo muito tarde, eu quero mudar o meu hábito de dormir tarde. Não tem como ser amanhã, porque é fisiológica essa mudança. Então eu vou levar mais tempo para conseguir realizar essa mudança. Qual que é o hábito e como você se adequa a decisões tomadas. Tudo isso vai mudar em direção a esse novo hábito gerado. Equilíbrio. As pessoas precisam ter equilíbrio. Você sabe por que as pessoas tomam decisão e não permanecem na decisão? Porque é tudo sem equilíbrio, sem processo. A pessoa não tomava um copo d'água, amanhã, a partir de amanhã quer tomar 5 litros. Processo. Nós precisamos entender que nós precisamos de processo. Negociação é aprender que você precisa de aprender a ouvir e gerar não. Também aprender a dizer não. E para a gente criar novos hábitos, para a gente começar a ter mais sucesso em muitas coisas, nós precisamos aprender a dizer não até para nós mesmos. E imagina para os outros. E também o aprimoramento, melhorar, sempre está buscando melhoria. E, Cláudia, como que eu monto uma agenda eficaz? Qual que é o problema da maior parte das pessoas que não criam agenda? Elas compram. Se eu perguntar para vocês aqui, 90% de vocês tem uma agenda. Seja física, seja virtual. A maior parte das pessoas chegam a comprar agenda de papel, que eu gosto muito. Mas, assim, boa parte das pessoas geralmente nem escreve nada na agenda. Quando escreve, muitos fazem a agenda de frase feita, de lista de supermercado, faz a agenda de bloco de anotação, faz a agenda de um monte de coisas para fazer conta, menos como agenda. Aí vem os melhorzinhos, usa a agenda, até escreve o compromisso, mas não olha. Você já passou por algo que você atrasou ou você não foi no compromisso que estava na agenda? Nossa, estava na minha agenda e eu não fui. Por que isso aconteceu? Porque escrever na agenda não adianta nada se você não tem o hábito de olhar na sua agenda todos os dias. O que você tem que fazer logo no início da manhã? Revisar todos os seus compromissos do dia. Assim você não vai esquecer de nada, né? Eu sempre digo que a agenda não se rabisca. Se você tem a agenda de papel e já escreve nela de lápis,
significa que você está de plano de apagar ela. Então, a agenda não se rabisca. Eu falo que você não pode rabiscar sua agenda. Às vezes, as pessoas rabiscam a nossa, porque as pessoas desmarcam compromisso com você. Mas isso não pode partir de você desmarcar a agenda. Claro que eu entendo que acontecem imprevistos surreais, mas eu ouso dizer que a maior parte das pessoas que chega atrasada é os mesmos atrasados de sempre, e as mesmas pessoas que têm hábito de cancelar sempre vai cancelar. Os imprevistos acontecem sempre com as mesmas pessoas. Aí fica aí a indagação para você pensar se você não está cheio de imprevisto o tempo inteiro. Isso leva a crer que não são imprevistos. Se sempre você tem imprevisto, tenha certeza que você tem um perfil de pessoas atrasadas e de pessoas descompromissadas. Quem tem compromisso com o outro e com a agenda, não fica desmarcando nada o tempo inteiro e cumpre horário. Olhar sempre ao acordar, já falei, né? Ter horário de descanso, associar agendas alarmes para poder te ajudar. Lembrar do traslado. Tem ser humano que acha que já existe uma tecnologia dele ser trasladado, assim, do lugar que ele está para outro lugar. Nós estamos aqui hoje com o pessoal da Liga. Creio que a maioria é de Brasília. Para quem mora em Anápolis, tudo é perto, gente. A gente atravessa a cidade com 10 minutos. Aí em Brasília, quando eu vou, eu acho tudo longe. Então, você precisa ter essa logística. Quantos minutos eu preciso para chegar nesse local? É fácil estacionar? Se não é, eu preciso deixar alguns minutos reservados para achar o estacionamento. Quando eu descer do carro, como que é a caminhada até esse local? Tem que pegar elevador? Vou ter que atravessar um pátio grande? Tudo isso precisa ser pensado para não gerar atraso. Cláudia, é muito cronometrado. Se você quer ter uma gestão de tempo perfeita, precisa cronometrar. Cláudia, mas isso vai me estressar. Não, isso vai te gerar uma paz ilimitada. Por quê? Porque ninguém tem ansiedade achando que vai fazer tudo certo. O que gera ansiedade numa pessoa? Não é fazer muitas coisas. O que gera ansiedade no ser humano é achar que não vai dar conta de tudo. E quando você coloca tudo no papel, tudo na agenda, te gera uma paz muito grande, porque você vai ter certeza que dá conta de tudo. Né? Marcar horário de término, que eu já falei. Poder do enquanto. Você que é homem, que está aqui na live, a gente intitulou que só mulher dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. E isso é mentira. Vocês são tão habilidosos quanto nós. Mas talvez vocês já escutaram tanto isso que você pôs isso na sua cabeça e nem tenta. Agora, tem como fazer várias coisas com excelência? Tem. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você quer ler um livro há muito tempo e você não consegue ler esse livro. Você já pensou em, às vezes, ouvir um audiobook, principalmente o pessoal de Brasília, enquanto está indo para esse traslado de 40 minutos? Quantos livros a mais você vai conseguir ler se ao invés de escutar a música que vocês gostam, aqui em Goiás é sertanejo, né? Ao invés de escutar aquela música, você começasse a ouvir audiobook. Você precisa de aprender mais sobre o seu nicho de mercado? Já pensou em, ao invés da música, você começar a ouvir podcasts do seu segmento? Então, nós precisamos aprender a agilizar. Coisa que eu dei só um exemplo, mas existem inúmeros e inúmeros exemplos de coisas que você pode fazer aproveitando o seu tempo. E aí nós vamos falar um pouquinho de prioridade, que vai virar socorro e vai te deixar no sufoco. Essa é a minha frase, tudo com antecedência, custa menos e gera menos transtorno. Né? Na minha imersão, a gente faz vários e vários testes e vários exercícios onde te leva a entender sobre prioridade, te ensina a ter prioridade. Por quê, gente? Porque a prioridade que não é exercida, ela vai virar urgência. Em todos os setores da sua vida.
Aqui, como o nosso tempo é curto, eu vou dar um exemplo só. Se a sua saúde não é prioridade para você, você sempre procrastina, você sempre deixa a sua saúde para amanhã. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu passei mal o dia inteiro, meu estômago não tá bom, estou sentindo muita dor assim, no alto do estômago, e isso já tem um dia. Se amanhã ou depois eu não melhorar, eu vou buscar um médico, porque eu entendo que agora, se eu estou com algum problema, estou no início. Se eu deixo para lá, tomo algum paliativo, deixo melhorar e vou empurrando isso com a barriga, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter. Às vezes a gente não vai para o médico por falta de tempo, a gente não prioriza, e às vezes por falta de dinheiro, porque o exame é caro, ou porque não pode parar de trabalhar. O dia que der uma doença séria, aí você vai parar tudo. Se precisar cirurgia, você vai arrumar o dinheiro da cirurgia, que é muito mais caro, e vai ficar, né, como os antigos falam, de resguardo durante 40 dias em casa. Então, tudo que você deixar virar urgência vai demorar muito mais tempo para você resolver e vai te custar muito mais dinheiro. Assim também é com carro que você não cuida, com viagem que você não programa, com reuniões, com a sua empresa, com impostos, com tudo na vida. Se você não priorizar o que precisa ser importante, vai virar urgência e você vai gastar mais dinheiro para resolver e vai delimitar muito mais tempo. Isso é fato, tá? Outra frase que todo mundo fala: eu não tenho dinheiro. Por que eu sempre falo do tempo associado ao dinheiro? Porque tempo não é dinheiro, mas tempo te gera dinheiro. E dinheiro te gera uma qualidade de tempo maior. Então, essa associação de tempo e dinheiro, na minha cabeça, ela é meio que impossível de tirar uma da outra. Então, eu gosto sempre de falar. Mesmo porque aqui, mesmo que você tenha prolabore da sua própria empresa, ou você venda o seu tempo, aqui o seu tempo tem um valor. E é sobre esse valor que você vai colocar o custo da sua hora. Quem aqui já parou para dividir? É um exercício que vocês podem fazer depois, porque agora a gente não tem tempo. Geralmente eu faço na prática com os meus mentoreados. Quem aqui já parou para pensar assim, ó? Eu tiro um prolabore de 10 mil. Eu trabalho 8 horas por dia. Então, deixa eu fazer a conta de quanto eu estou ganhando por hora. Quando eu dou treinamento para colaboradores dentro das empresas, eu faço eles fazerem essa conta. E eu levo eles a entender que se eles ficam meia hora no celular, quanto eles estão roubando do patrão dele. Porque se você é pago por hora, porque todo mundo é pago por hora. Aí a pessoa vira e fala assim, eu vou mudar para os Estados Unidos, porque lá eu recebo por cada hora trabalhada. Aqui também. A diferença é que aqui você recebe todas as suas horas em um dia do mês, tudo de uma vez. Se você tem empresa, você também recebe por hora, de você mesmo. A diferença é que você definiu um dia para o seu prolabore ou você tem um controle diferente. Mas todos nós recebemos, indiferente de ser donos ou colaboradores, nós recebemos por hora trabalhada. Não, Cláudia, mas eu tenho empresa. Eu não é assim, eu não sou. Quando é, por exemplo, igual o Flávio, que é mentor também, tem o Leonardo aqui que eu conheço, que trabalha ali com o trabalho dele, né? Ele precisa estar lá, ele é engenheiro. O Igor já tem empresa, então tem colaboradores que fazem o serviço por ele, mas indiferente. Deixa, por exemplo, o Igor abandonar a empresa dele, que ele tem uma empresa de assessoria incrível de marketing. Deixa ele abandonar lá por um mês, achando que tudo vai continuar como era antes. A não ser empresas muito, mas muito estruturadas, é necessário o nosso tempo ali dentro para que ela cresça e para que ela permaneça gerando o mesmo custo, o mesmo financeiro que a gente sempre teve hábito de ter. Eu vou longe, viu? Por que o velho da Havan fica lá, né, na cabeça de muitos, pagando mico
Por quê, gente? Por que a Luísa criou um bonequinho, mas ela sempre está nas redes sociais? Por que grandes empresários bilionários ainda fazem parte do processo das suas empresas e não estão só em casa de boa? Porque é importante. Porque manter empresa, gastar o seu tempo, investir o seu tempo no seu negócio, não é somente sinal de crescimento, é também sinal de manter o que você já construiu. É exatamente isso, Flávio. O olho do dono engorda o negócio o tempo inteiro. Então, não é só sobre manter o seu negócio. Você pode começar a ter muitos e muitos colaboradores. Se você não estiver atento, provavelmente, né, vai ter uma queda ali. E eu quero dizer uma frase que às vezes impacta, mas eu quero dizer que a culpa é toda sua. A culpa é sua. Do tamanho que a sua empresa tá. A culpa é sua do salário que você tem. A culpa é sua se você está crescendo ou não. A culpa é sua se a sua desordem de tempo é gigante. A culpa é sua do saldo financeiro que você tem. E aqui eu não estou falando de termo pejorativo, dizer assim, olha, você é culpado de ser pobre, você é culpado, não. Eu creio que na sala possa ter pessoas aqui que estão satisfeitíssimas com a sua conta bancária. E a culpa é sua. A culpa é sua de você ter chegado nesse tanto de zero. A culpa é sua da sua empresa ter crescido até onde ela chegou. Se você é bem sucedido, também a culpa é sua. Sabe o que é que nós fazemos, na maioria das vezes? A falsa modéstia faz a gente virar e falar assim, não, eu cresci muito. Não, mas eu nem sou tão bom. É porque eu tenho colaboradores eficazes. Deixa eu te falar, se você tem colaboradores eficazes, ou você pagou o preço de pagar a mentoria para eles, ou você é um bom patrão. Então, a culpa é sua de ter a equipe que você tem. Se a sua equipe é uma bagunça, a culpa é sua também. Cada um tem um colaborador que plantou. E hoje você está colhendo ele. Cada um tem a empresa que plantou. Então, hoje você está colhendo a empresa que você plantou no passado. Nós somos culpados do nosso fracasso e do nosso sucesso. A gente tem vergonha de admitir que o nosso sucesso é mérito nosso e nós não temos coragem de admitir que o nosso fracasso foi culpa nossa. Então, eu quero levar vocês a pensar que tudo que vocês têm hoje, que foi bem sucedido, a culpa é sua. Não dá mérito para ninguém, não. Dê um reconhecimento a você. Cláudia, mas não é assim. Se não fosse os meus colaboradores, se não fosse o professor ser meu mentor, se eu não tivesse você com a sociedade. Gente, é mérito seu. A culpa é sua de ter contratado o professor. A culpa é sua de ter investido. A culpa é sua de ter pagado o preço. Então, bate no peito e fala, olha, eu tô grande, eu tô crescendo e a culpa é minha. Eu estou fazendo por merecer. E também assuma a autorresponsabilidade. Em todas as áreas que você ainda não é bem-sucedida, a culpa é sua. Não põe a culpa no Lula, não. Sabe por quê? Se o Lula fosse culpado, estava todo mundo fracassado. Por que tem muitas pessoas crescendo no governo Lula? Não põe a culpa nos filhos, não. Tem gente que tem 10 filhos e está crescendo. Eu não tenho tempo porque eu tenho filho. Eu sempre gosto de começar o meu treinamento falando um pouquinho sobre o que eu faço. E eu vou fazer isso agora para vocês aqui. Eu tenho 3 projetos sociais. 3. Então, eu tenho uma capelania que chama Capelania com Cura. Eu visito hospitais, eu visito presídios quando alguém me pede. Eu tenho um projeto que chama Mão que Cura. Inclusive, ontem eu estava lá fazendo almoço ou então jantar. Eu faço aniversariantes do mês para uma instituição. E eu tenho um projeto que chama Café com Cura, que inclusive é nessa sexta-feira, para evangelizar pessoas através de palestras. Só projeto social tem 3. Eu sou o CEO do Grupo Lucena, que faz parte de 4 empresas. Uma dessa empresa é o Grupo Impulse, que tem um ecossistema com 4 braços.
Eu sou mãe de 4 filhos e ainda sou provedora de uma na África. Eu também cuido da minha mãe, que mora comigo, inclusive, uma idosa de 80 anos. Eu sou mentora, eu também sou psicanalista, acabei de me formar, inclusive, a semana passada, e em agosto eu estou entrando no curso de teologia de novo, porque eu sou teóloga, mas agora eu quero fazer bacharel, e no curso de RH, para poder me capacitar mais para os treinamentos. Então, quando eu falo para vocês que eu sou gestora de tempo, isso prova que eu sei gerir bem o meu tempo, senão eu já estava louca ou eu não dava conta de tudo. Eu sei realmente gerir meu tempo. E isso, a culpa é minha. Eu paguei um preço para aprender. E eu pago um preço de disciplina. Né? Então, eu queria abrir aqui. Isso aqui eu sempre coloco no... Para se alguém quiser aprender mais, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. O professor falou que a aula seria em torno de 1 hora. Eu quis deixar aqui um tempo para vocês tirarem dúvidas, para a gente tá conversando um pouquinho, né, sobre algo que ficou talvez não tão claro para vocês, ou se vocês quiserem perguntar algo que eu não falei também, para que vocês possam esclarecer, ou sobre planilhas, ou sobre a agenda, ou sobre o tempo de vocês, trazer um caso específico. Cláudia, eu tenho uma vida assim, 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 que eu acho impossível gerir de forma eficaz. Traz aqui a situação que a gente tenta ajudar também. Tá? Quem quiser perguntar, eu estou aqui disposta e aberta aí para vocês estarem interagindo. Bom, Cláudia, eu tô Raquel Galvão aqui. Eu tô com uma dermatite no rosto aqui, por isso que a minha câmera tá fechada, tá? Sem problemas, meu bem. Saudade de você. Também. Fiquei impactada, né, com essa aula e vejo que eu tenho possibilidade, sim, de fazer uma gestão melhor do meu tempo. E com isso aumentar minha produtividade, né? E já entendi que a culpa é minha. Isso é bom. O culpado sou eu, a culpada sou eu. E isso é muito, muito, muito interessante. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu por me ouvir. E é isso mesmo, Raquel. Igual quem trabalha com evento, igual você, eu não sei se é o seu caso, né? Não te conheço assim tão de perto, mas na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa chega perto do dia do evento, ela fica desesperada do tanto de coisa que tem para fazer. E se a gente for, eu estou falando porque eu também realizo eventos, né? Sim! E o que acontece? Vou passar um exercício para você. Pensa tudo que você faz perto da data do evento e tenta analisar o que você poderia ter feito antes que você deixa para perto do evento. Então, a correria de um evento, por exemplo, ela não precisa ser nem a metade do que é. Ela pode ser totalmente ajustável para você ter paz nos dias do evento, recente ao evento. Então, mas a gente geralmente pensa assim, tá longe, tá longe, tá longe. E aí, na minha imersão, eu ensino muito tarefa de borda. Então, quando eu vou fazer evento, eu faço todas as tarefas de borda, ou seja, listas de coisas que eu posso fazer agora, mas que eu posso também fazer depois, mas se abrir uma lacuna na minha agenda, eu vou correr e fazer aquilo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quem aqui já passou pelo constrangimento de ter sua conta de luz ou de água cortada com o dinheiro no banco? Já aconteceu demais comigo. Eu com dinheiro no banco e por falta de ajuste na minha agenda, amanhã eu pago, amanhã eu pago, amanhã eu pago, amanhã eu pago. E aí quando eu vejo, eu arrumo tempo, e aí você paga taxa de religamento, te gera um outro transtorno, passa vergonha com os vizinhos.
E aí, na hora, mesmo quem não tem dinheiro, naquela hora arruma o dinheiro, porque ninguém vai ficar no escuro. Vocês já pararam para prestar atenção que muita gente não tem dinheiro para pagar uma conta e quando dá um pepino grande, resolve daquilo ali no mesmo dia, coisa que ele estava se achando incapaz de resolver durante um mês. Então, a nossa capacidade de resolução também depende do que vai gerar de transtorno aquele problema. Então, se a gente pôr na nossa cabeça que se eu evitar o problema, vai ser mais fácil do que eu esperar ele virar um problema mais sério, eu vou antecipando. E o que eu quero dizer com isso? Sobrou 10 minutos e a gente acha que 10 minutos não é nada. E aí eu tenho uma listinha, ó, eu faço listinha de tudo. Eu tenho uma listinha de contas que eu tenho a pagar, ou de pessoas que eu tenho que contactar, ou tem uma listinha do que eu preciso fazer e é coisa rápida. No caso de mulher, pregar um botão. No caso de mulher, pôr uma roupa para bater. Ou homem que mora sozinho também, né? Hoje em dia é muito comum. E tudo isso dá para fazer em 10 minutos. Se você não tem uma lista organizada e não tem isso com clareza na sua cabeça, você vai gastar esses 10 minutos, você não vai investir esses 10 minutos em alguma coisa que dá para solucionar em 10 minutos. Então, essas pequenas ações que você pode ajustar na sua agenda, que não vai acumulando, dá para você fazer muito mais coisas no mesmo dia do que você imagina. Mas é muito, mas muito mais coisas mesmo, gente. Então, assim, aí tem como, né? Tem muito mais coisas que não dá para ensinar tudo em uma hora, mas soluções que você pode fazer ao longo do seu dia para acelerar os seus processos, tanto na sua casa quanto na sua empresa. Ter planilha de organização. O que você pode fazer? O que você pode fazer enquanto você, por exemplo, junto com seu filho, dá para fazer um monte de coisa. Enquanto eu estava fazendo o curso de psicanálise, eu assisti muitos dos filmes que seria tarefa de casa, junto com a minha filha. Esse é o enquanto. Enquanto eu faço o que eu precisava fazer do meu curso, eu estou aqui tendo tempo de qualidade com a minha filha. Isso é um poder do enquanto que é muito bacana. Tem mais alguém que quer perguntar ou acrescentar alguma coisa? Obrigada, Flávio. Obrigada pela presença, viu? Quando não tem pergunta é bom, né? Sinal que todo mundo entendeu, então ninguém entendeu nada. Se não gerou dúvida. O professor está por aqui também? Cláudia, Oi. Claudinha, você pode passar para a gente alguma ferramenta que você costuma utilizar para fazer a sua gestão de tempo? Sim, claro. Eu tenho ferramentas de automação, né? Eu tenho uma ferramenta de automação que chama James. Então, esse James eu falo que é meu secretário particular, né? Que esse James funciona assim. Ele, tudo pelo WhatsApp, então eu mando uma mensagem de voz falando, por exemplo, assim, ó, James, agenda com o Leonardo amanhã às 10 horas da manhã. Automaticamente, essa agenda vai para o meu Google Agendas. Sem eu precisar entrar no Google Agenda, digitar, se eu precisar de alterar, eu altero tudo pelo WhatsApp. Eu gastei, por exemplo, porque tudo meu é cronometrado e tudo meu é contabilizado. Então, vamos supor que eu gastei R$5 na padaria. James, gastei R$5 na panificadora. Automaticamente, esses R$5 vai para minha planilha como gasto. E ele já vai fazendo ali o balanço de quanto entrou e de quanto saiu. E no que eu estou gastando, tudo por cor, tudo organizado. Essa é uma das ferramentas que eu uso. Né? Então, é muito prático de usar isso. A questão financeira, eu acho arcaico, tá? Eu tenho certeza que é, mas para mim, na minha cabeça, funciona muito bem ainda planilha. E a gente, por mais que a gente ache arcaico a planilha do Excel,
Se você aprende a fundo o Excel tem ferramentas incríveis que dá para você ajustar tudo ali da sua planilha para você saber para onde está indo o seu dinheiro. Cláudia, qual é o nome da automação do James? Chama James o processo. Inclusive, esse processo, não é porque foi meu filho que desenvolveu, não, mas ele saiu da sociedade comigo porque ele está investindo somente nessas automações e é o Augusto que vende, tá? Perfeito. Vitor, o James, ele se não me engano, R$90 por mês. Só para você ter todo acesso. Ainda tem outras ferramentas inclusas lá que eu não sei explicar bem, mas a gente pode estar passando contato para quem quiser aí para explicar melhor. É um custo. Eu quero. Então, assim, acelera a sua vida. O que eu posso fazer para acelerar a minha vida? Porque não tem como ganhar mais tempo, mas tem como acelerar os meus processos, concordam? Ao invés de tudo eu ter que ficar entrando em planilha, antes disso, eu usava um aplicativo que chamava Minhas Economias, muito bom também. Esse aplicativo tem ele na versão gratuita, se vocês quiserem estar acessando, tá? Aí o Leonardo disse que o James está cheio de novidade, né? O Leonardo, pelo jeito, já é cliente do Augusto. Então, esse Minhas Economias, ele é muito bom também. Mas você tem o trabalho de entrar lá, toda vez que você tiver um gasto, você tem o trabalho de entrar lá no aplicativo e inserir. O James já insere para você, ali na sua planilha. E a planilha é personalizada. Então, tudo isso são meios da gente buscar acelerar. Né? Então, eu vou multiplicando o meu tempo de acordo com ferramentas que eu vou adquirindo. Né? Então, uma das ferramentas que eu uso são planilhas muito bem estruturadas, que eu uso para poder administrar minhas finanças. O James é outro também. E uma coisa que eu faço muito também é a integração do Google Agenda, que o James já agenda para mim também, com as minhas marcações de reunião. Por exemplo, né? Aqui a Kátia quer marcar uma reunião comigo, ou o Vitor. Ao invés de eu ficar... Não sei se vocês já passaram por esse processo. Antigamente, até um tempo atrás, até meses atrás, era assim. Cláudia, eu quero marcar uma reunião com você. Vitor, eu posso às 3. Aí o Vitor falava assim, Claudinha, 3 eu não posso, eu posso 4. Ixi, mas 4 eu já tenho reunião. Você pode 5. Só aí foi 5 minutos. Um falando que pode, que não. 5 minutos é muito tempo. É muito tempo. 5 minutos dá para você ir tomar uma água, daquelas bem relaxantes. 5 minutos dá para você tomar aquele remédio que você esquece todo dia. 5 minutos dá para você ligar para sua mãe, para sua esposa, para falar que ama. 5 minutos é muito tempo. Então, o que eu faço? Eu envio o link do meu Google Agenda para o Vitor. E falo, Vitor, no Google Agenda, eu já deixei lá todos os horários disponíveis que eu tenho. Então, você mesmo agenda comigo. Qualquer horário que tiver aí disponível, eu posso te atender. Ele já vai saber quanto tempo disponível eu tenho e ele vai saber todos os meus horários. Ele já compara lá com o dele. Olha, em 1 minuto eu mandei e já vai bater as agendas. Muito fácil, muito prático e muito eficaz. Ferramentas gratuitas, simples e que vai agilizar a sua vida. Então, tudo isso vai fazendo a gente multiplicar o nosso tempo. Era isso mesmo, Léo? Oi, Igor, pode falar. Tá me escutando aí, Claudinha? Tô sim. Perfeito. Vamos lá, antes da pergunta, tem interessante, né, sobre essa questão do Google Agenda, que a gente tem uma reunião marcada amanhã, e eu agendei por lá, eu não sabia desse recurso do Google Agenda. Já pedi para a Dani lá verificar que ela marca algumas reuniões para mim, né? A maioria das reuniões ela que marca, então eu já otimizei a gestão do tempo dela. Agora vai facilitar ela marcar as reuniões, que antes era um processo mais manual, e aquele recurso do Google Agenda ali vai ajudar demais. E a pergunta, Claudinha, é qual a melhor maneira de lidar com as quebras na programação da agenda? Por exemplo, acaba que algumas pessoas vão lá e desmarcam em cima da hora, essas pessoas mais organizadas, ou às vezes tem um motivo maior, geralmente, né?
E como que a gente lida com essa mudança drástica de programação? Tem como prever isso com mais tempo ou realmente vai ser uma coisa meio improvisada? O que você diz? Tem como minimizar isso demais. Uma dica que eu dou para vocês: tem encontro presencial. Se eu tenho um encontro, se eu marco de ir na sua agência, Igor, eu vou um dia antes perguntar se está confirmado. Eu vou perguntar para você na hora de sair de novo. Porque a gente só perde viagem assim. E olha que ainda corre o risco da pessoa acontecer um trem muito fora da curva e no meio do caminho a gente atender. Mas diminui muito a probabilidade de você perder viagem. Então, eu não saio. E quem já marca muita reunião comigo sabe. Eu não saio de casa sem confirmação da outra pessoa. Já aconteceu da pessoa virar e falar assim: uai, você não veio? Eu falei: uai, te mandei mensagem 3 vezes, tentei te ligar. Você não confirmou, imaginei que você não pudesse me atender. Porque se estava reservado aquele tempo para mim e você não teve tempo, nem condição, nem de ver a minha mensagem, imaginei que você estivesse ocupado com outra coisa. E eu não fui. Então, nós precisamos priorizar a nossa agenda. Priorizar o nosso tempo. E, claro, vai acontecer de cancelamentos? Vai. Por isso que é tão importante nós termos tarefas pré-programadas que nós podemos adiantar. Por exemplo, né, não sei se é você que programa, mas você é programador. Aí você é muito organizado e você organizou de fazer meu site mês que vem. Mas você levou um bolo agora à tarde. O que eu vou fazer? Né? O que o Igor pode fazer? Nossa, deixa eu já tentar começar a estruturação do site aqui da Lucena, que eu vou antecipar isso. Ou você pode ter também a opção de fazer um trabalho, ou você pode também tentar antecipar a reunião, né? Falar com a pessoa que esteja uma reunião para amanhã, por exemplo: olha, deu um furo na minha agenda. Você quer antecipar a nossa reunião? Talvez você vai antecipando a reunião do dia seguinte. E assim você vai abrindo leques para o próximo dia, para a próxima semana. Então, tudo tem estratégias para a gente não ficar com tempo ocioso. Porque o que acontece quando a gente leva bolo, geralmente é isso. A gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. Me programei para estar nesse momento. Então, o que eu vou fazer agora? Se você não tem uma lista, você não vai lembrar do que você tem que fazer. Aí acaba você não fazendo, vai passar aquela hora inteira, e aí no dia só que você estiver bem atolado, e para eventos funciona muito isso, viu, Raquel? Aí eu tenho que comprar, eu tenho que contactar, eu tenho que fechar com parceiro, eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer postagens. Levei um bolo. Quantas dessas coisas você consegue fazer em 1 hora para antecipar o que você precisava fazer a semana que vem? Mas se a gente não tem isso na cabeça, essa pré-organização vai passar 1 hora inteira e você não vai fazer nada. No máximo, vocês vão exercer uma profissão que é a mais famosa da vida. A profissão menos remunerada e a mais utilizada nos últimos tempos. Fiscal da vida alheia no Instagram. Então, você vai pegar o Instagram e vai fiscalizar a vida dos outros. Isso não dá dinheiro, só te gera revolta e te faz pecar ainda se você for cristão. Porque geralmente a gente analisa e começa a julgar, né? Você vê lá, ó, tá lá no Instagram. Nossa, que namorado feio que essa mulher arrumou. Nossa, ela merecia coisa melhor. Nossa, olha essa fulana aqui, tá me devendo, não me paga não, mas tá na praia. E é assim que a gente vai vendo. Né? Então, às vezes, a gente ocupa o tempo da gente com coisa tão que não vai acrescentar em nada na nossa vida, sendo que a gente podia estar antecipando compromissos, agilizando processos para a gente ter uma vida mais leve, né? Tudo quando a gente tem tudo na agenda e quando a gente tem planilha do que a gente deve, do que tem que receber. Gente, eu já dei mentoria individual para a pessoa que ela estava desesperada com as dívidas, desesperada. Sabe assim, quando a pessoa não tem mais paz, ela não dormia mais. Quando eu sentei e comecei a pôr clareza em tudo, quanto ela tinha no banco, quanto ela ganhava, quanto era a dívida dela, como poderia renegociar aquelas dívidas, como que poderia fazer, o que a gente podia pagar primeiro.
Ela falou, uai, mas minha situação não tá tão preta, não. Eu falei, não, sua situação tá ótima. Você que não tinha coragem nem para sentar e pôr às claras o que você tá vivendo. E assim é com tudo na nossa vida. E às vezes a gente precisa só dessa clareza, né? Do que eu posso fazer com as minhas finanças e com o meu tempo, para que eu possa ter clareza da minha situação, organizar tudo com mais clareza e assim me gerar mais paz. Porque, igual eu falei, a ansiedade não está no tanto de conta e não está no tanto de coisa para fazer. O desespero que gera ansiedade é medo de não dar conta de pagar tudo e medo de não dar conta de fazer tudo. E isso é falta de planilha e isso é falta de agenda. E aí você começa a marcar 2 compromissos num dia só, na mesma hora. Começa a esquecer, nossa, comprei tal coisa, não podia ter feito mais essa parcela, porque eu esqueci que eu tinha feito a parcela semana passada. E aí começa a acumular coisas. Tudo por falta de organização e boa gestão. Tudo é falta de gestão. Mais alguém? Não sei se o professor está na sala ou o administrador. Se quiser pontuar alguma coisa, ou mais alguém quiser falar também. O professor está no evento e o Léo está aqui e o Josué também, que é o ADM da reunião. O professor teve que estar numa reunião hoje, aí ele solicitou que o Josué conduzisse a reunião e está com um representante aqui, diretor da Liga, Raquel e eu. Ah, então estou em boas mãos. Inclusive, Claudinha, aproveitar, agradecer o seu tempo, agradecer a sua dedicação, você que trouxe esse conhecimento valiosíssimo para nós. Não é segredo para ninguém o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu lhe admiro como pessoa. Não tenho por que esconder isso de ninguém. Isso eu falo na sua frente, eu falo, você escuta rumores também, porque eu não escondo a admiração que eu tenho com relação à pessoa que você é e o quanto que você serve e ajuda o empresariado como um todo, né? Eu sei que esse momento é um momento que muitas vezes você está com a sua família, é um momento que você está com sua mãe, seus filhos, aproveitando os últimos dias do Vitor em casa, né, antes dele seguir o rumo dele, e você não cedeu esse seu tempo tão valioso para nos passar esse conhecimento que realmente faz toda a diferença. Eu já tinha um processo, e aqui fica um testemunho meu, né? Eu já tinha um processo de gestão de tempo qualificado, com várias técnicas que eu introduzo, mas a partir do momento que nós começamos a conversar e comecei a ter um pouco do seu conhecimento, é claro que as coisas mudaram completamente. E hoje a eficiência do tempo que eu tenho, a eficiência que eu levo nos ambientes é de outro nível. É claro que eu continuo ainda fazendo 3, 4, 5 reuniões simultâneas às vezes, mas porque o pessoal, os grupos marcam reuniões no mesmo horário, e aí a gente tem que ficar alternando, mas e aí entra naquela questão que você falou, não somos nós que ferimos a agenda, os outros que acabam ferindo nossa agenda sem a gente nem mesmo perceber. E a questão dos nãos, saber falar os nãos. Quando você aprende a falar os nãos, você começa a ter uma fluidez, uma exigência menor em cima de você. E esse é o grande conhecimento. Hoje à noite mesmo, só após as 19 horas, essa é minha terceira reunião online. Então... Rei das reuniões, gente, não? Rei das reuniões. Então, aí, ó, Raquel já elogiando também, né? Falando a questão dos insights que você trouxe para a gente, que são valiosíssimos. E deixo aqui também uma dica que você falou muito bem no podcast, mas eu também fiz dessa aula, dessa apresentação, enquanto eu estava acompanhando, eu estava ali lavando uma roupa. Então, deixei de um lado também e fui fazer o jantar. Então, a gente vai acompanhando e vai executando outras atividades, né? E isso é de grande valia. Nosso tempo ele é muito valioso.
mas além do valor em dinheiro, o que vale mais é justamente o que nós fazemos com ele. Isso é uma coisa que você diz, você falou muito bem. E eu realmente sou admirador desse seu trabalho, sou super fã. Mais uma vez, muito obrigado. De verdade, de coração, em nome da Liga Empresarial, agradeço você, agradeço essa grande parceria com a Sociedade Impulso, na qual eu também sou membro. O professor também é membro, a gente tem outros aqui que também são membros, e é uma grande alegria a gente saber que são dois grupos que andam lado a lado e que se completam e sabem a importância de um e do outro, a ponto de serem irmãos e crescerem juntos. Mesmo porque nós temos o mesmo propósito, né? Eu e o professor estava falando hoje que ele citou algo que me alegrou muito. Ele falou que existem muitos grupos. E agora, que ele encontrou que o mesmo propósito cristão é o meu. Fiquei feliz. Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, Léo. Eu também te admiro demais. Eu também sou a fã número 1. Né? E eu que agradeço vocês, a oportunidade de estar aqui. Durante muito tempo, eu tentei descobrir o que eu era de verdade, né? Porque eu gostava muito de pregar nas igrejas, e eu ensinava, mas eu era empresária. E aí, até que eu fiz teologia e descobri os 5 ministérios na Bíblia. E lá tem o ministério de mestre, que eu nem sabia que existia. Então, a minha essência é de transbordar aquilo que eu aprendo. Então, quando alguém me dá a oportunidade realmente de transbordar, eu fico grata, né, de estar aqui com vocês, de poder transbordar, de poder agregar de alguma forma. Ouvi a Raquel falando que aprendeu, que realmente que você também, depois que comigo, melhorou. Isso, para mim, é um dos pagamentos. E eu quero dizer aqui para vocês que tem uma frase que eu tenho uma preguiça, e eu acho que alguns vão passar a me admirar mais e outros vão deixar de gostar de mim nesse momento. Que a gente não deve trabalhar por amor. Sabe? Isso é um romantismo do trabalho tão idiota. E eu não trabalho por amor. Eu trabalho por dinheiro. Eu só comecei a ganhar dinheiro com o meu trabalho depois que eu entendi isso. Agora, o que é inegociável é que eu trabalho com muito amor. Com muito amor. Então, a gente precisa de trabalhar pelo dinheiro, mas com muito amor. Por amor, eu tenho minhas 3 obras sociais, mas o meu trabalho é por dinheiro. E eu trabalho por dinheiro, por amor aos meus filhos. Por amor a mim. Então, a gente precisa de ter esse entendimento, sabe? Que tudo que você fizer, faça com muito amor. Mas faça pelo propósito. O trabalho ele não é romantizado nem no início. Mesmo porque o suor na Bíblia, ele foi castigo do pecado, se vocês não sabem. Então, desde o início, o trabalho já é um castigo. Ah, Claudinha, eu amo trabalhar, eu amo nada, isso é assim para outro dia, mas a gente ama mesmo, é o que o trabalho nos gera. Ou nos gera autoridade, ou nos gera reconhecimento, ou nos gera muito dinheiro, ou nos gera crescimento. É isso que a gente ama. Mas o fato realmente cansado de trabalhar, de suar, ninguém ama isso. Quando a gente entende que esse processo de trabalho precisa nos gerar dinheiro também, a gente para de se sentir culpado de cobrar. Porque o nosso trabalho precisa ter valor, porque ele é investimento do nosso tempo na vida de outras pessoas. Entendeu? Então, a gente precisa de ter essas clarezas para que a gente possa começar a ganhar mais dinheiro também. Claudinha, aproveitar também, já amanhã é o dia que a gente pode levar convidado na sociedade, não é? Sim, pode levar sim. Já aproveita e faz o convite aí para o pessoal, você como sócio número 2 lá da sociedade, pode fazer o convite pro pessoal para estar presente na reunião amanhã. Ah, fico feliz, então. Eu também tenho uma sociedade, né, um grupo de empresários cristãos, onde o sócio 01 é Jesus Cristo, eu sou a sócia 02, se não me engano, o Léo é o 25. Isso mesmo. Viu? Eu sei o número de alguns sócios. E cada um tem um sócio, né? Aqui nós temos o Igor, a Kátia, que também são sócios, o Flávio Açaí também é sócio. E toda terça, das 7 da manhã às 8 da manhã, já deu para você perceber, né, que com certeza a nossa reunião é muito pontual.
Então, das 7 às 8 da manhã, nós temos reunião na terça-feira. Amanhã é o dia do nosso Hot Seat. E eu quero convidar todos vocês que estarem participando. Vocês da reunião. Você está participando. Obrigado, Claudinha. Aí, pessoal, fica o convite para o Hot Seat. É uma grande oportunidade para estar aprendendo. É um momento onde se levam dúvidas e a sociedade como um todo, ela responde. A sociedade é muito interessante porque nós nos chamamos de sócio, porque de fato é uma sociedade. Então, cada um é sócio do outro e nós buscamos aprender. Amanhã, o professor Júnior vai disponibilizar o link lá no grupo, para quem é da Liga Empresarial. Quem não for, pode estar chamando a gente aí no particular, o professor Júnior ou quem te convidou, para estar disponibilizando o link, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Amanhã, eu tô indo dormir mais cedo hoje para poder acordar amanhã cedo. Amém! Gostei disso. Parabéns. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijo para vocês. A senhora está se sentindo bem? Está um pouco pálida? Eu vou retocar a maquiagem. É só para te pedir para cancelar todas as minhas reuniões hoje, por favor. Pode deixar, dona Beth. Josué? 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 Opa, tá me ouvindo? Tô. Não, é só para encerrar a chamada mesmo. Show. Tá encerrando por aqui. Beleza, obrigado.